Fala galera sapiente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre separação de frequência, tá? Eu vou mostrar para vocês os conceitos da separação de frequência e você vai entender bem tranquilo como que se faz e como que você consegue alcançar os melhores resultados no seu retoque de pele aí no Photoshop. Só lembrando, pessoal, que agora nós temos um grupo no Telegram, tá aí o link na descrição, primeiro link da descrição. Então entra lá pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar, pra gente mandar inspirações e por aí vai. Vai ser bem legal ter você por lá. Eu vou começar explicando o que é a separação de frequência, tá? Então, o que é frequência? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a frequência. Então, quando eu mexo minha mão assim, ó, quando eu estou mexendo minha mão, essa mão está movimentando em uma certa frequência, tá? Então, por exemplo, se eu movimento assim 5 vezes por minuto, a frequência está em 5 Hz. Então, a frequência é separada e é medida por Hz, tá? Então, é importante saber disso. Existem várias frequências diferentes acontecendo em uma imagem, por exemplo. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, para nós entendermos aqui, eu vou criar um layer aqui. E aqui com brush, eu vou pegar um brush vermelho, só para vocês conseguirem entender. Então eu vou fazer aqui uma linha. Ok, então nós temos essa linha aqui. Essa daqui é uma das frequências, tá? Pode estar acontecendo na imagem. Nós temos as frequências baixas, que são essas que são mais longas, né? E nós temos também as frequências altas, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, nós temos essas frequências, né? E nós temos as frequências altas, ó. E essa frequência é dada pela iluminação, tá? Pela iluminação e pelo tipo do material. Nós temos várias frequências acontecendo numa mesma parte da imagem. E nós precisamos tratar essas frequências separadamente, para que a gente consiga fazer um tratamento interessante, né? Aqui nessa imagem, por exemplo, na pele, quais são as frequências mais rápidas e quais são as frequências mais devagar, né? As frequências mais lentas. Então, as frequências mais altas são as texturas, tá? Por quê? Porque aqui, ó, nas texturas a gente consegue ver, ó. Tá vendo, ó? O preto, branco, tal. A iluminação batendo ali e formando a textura. Então, tem várias frequências acontecendo. As frequências mais devagares são as cores, tá? Então as cores, ó, nós começamos aqui do escuro e vem para cá pro claro, aí vem pro escuro, vem pro claro. Então essa separação, tá, ela é mais suave. Essas frequências das cores são mais suaves no caso dessa imagem, tá? Uma outra coisa que a gente consegue perceber é que as frequências mais rápidas, elas acontecem mais vezes. Então aqui, ó, a gente consegue ter mais vezes, enquanto as mais lentas, né, elas acontecem menos vezes, com certeza, né? Então, no mesmo período de tempo, essas daqui, que são as da textura, está acontecendo muito rápido e a das cores está acontecendo mais lento, tá? Então, imagina se a gente conseguisse separar essa parte aqui, tá? Então, o verde, né, nesse caso aqui, seria as altas frequências, a gente conseguisse separar em um layer e as baixas frequências, que são as frequências mais lentas, a gente conseguisse separar em outro layer. Ficaria muito mais fácil da gente trabalhar e fazer o tratamento da pele. E é exatamente isso que a gente vai aprender hoje. A separar as frequências para tratá-las individualmente, tá? Então, beleza? Vocês já entenderam com relação às frequências. Uma coisa que eu tenho que deixar claro é que quando você começar a fazer a separação de frequência, é muito importante que a imagem já esteja finalizada. Como assim? Se você tiver que tirar espinhas, se você tiver que tirar marcas de expressão, que isso seja feito antes da separação de frequência, tá? Então, ó, as espinhas ali, as imperfeições no rosto e nós temos marcas de expressão que eu removi também, tá? Se você quiser aprender a fazer isso, tem outros vídeos no canal, vou deixar aqui no card para você acompanhar, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é juntar tudo isso em um layer só. Então, vamos lá, eu vou apertar Ctrl, Shift, Alt, E e ele vai criar um novo layer com tudo que está visível acima. Tá? E esse layer nós vamos chamar de cor, porque é a separação de frequência da cor que a gente precisa, que é aquela mais lenta, né? E nós vamos duplicar esse layer mais uma vez e chamar esse daqui de textura, tá? O nome aqui não importa, tá? Nós precisamos primeiro escolher a separação da cor, tá? Então, o que nós precisamos fazer para tirar as frequências da textura deste layer? Nós precisamos suavizar, então nós vamos dar um blur. Você vai vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, e você vai dar um blur
até a hora que as texturas começarem a sair. Então você volta para o 0 aqui e você vai aumentando aos poucos, tá? Você vai aumentando, aumentando. Quando você perceber que já não tem mais detalhe, não tem mais informação de textura, aí você para, que já está no ponto ok, tá? Não precisa vir aqui e aumentar muito, tá? Porque senão vai estragar a sua foto aí. Então, vamos vir aqui, deixei em 5,6, nesse caso aqui. Ok, nós já tiramos as frequências altas, né? Que é aquela de separação da textura, né? Que fica várias frequências acontecendo. Então, nós já eliminamos desse layer. Agora, nós precisamos utilizar a frequência alta desse outro layer, que é a da textura, né? Então, nós precisamos tirar o quê? A cor desse layer. Nós precisamos tirar a informação de cor deste layer. E como nós podemos fazer isso? Muito simples. Você vai vir aqui em Image e Apply Image. Ok? Com esse Apply Image, o que nós vamos precisar configurar aqui? Nós precisamos escolher o layer que a gente quer aplicar, né? Então a gente vai aplicar removendo a cor. Então nós vamos selecionar a layer da cor. Tá? E aqui no Blending, nós vamos vir aqui em Subtract. Nós vamos subtrair a cor do layer de baixo. E a gente vai manter apenas as frequências. Interessante, né? Porém, aqui nós temos que deixar a configuração do Scale de 2. Tá? Porque ele vai fazer essa mesma operação 2 vezes para remover completamente mesmo. Tá? Que aqui é o máximo do Scale, é o 2. Tá? Se você deixar em 1, vai ficar mais fraco. E se você deixar em 2, vai ficar bom. Só que não aperta OK igual eu fiz aqui sem querer. Vamos lá novamente. Apply Image, Cor, Subtract. E aqui no Offset nós vamos deixar em 128. Tá? Por que 128? Por que eu tirei esse número? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu vou explicar para vocês. Quando você escolhe uma cor, tá? Quando você escolhe uma cor cinza, deixa eu duplicar o layer aqui. Vou vir aqui, se eu quiser um cinza 50%, o RGB é 128, 128, 128. É o cinza 50%. Então não tem nem um pouquinho a mais e nem um pouquinho a menos. Então nós vamos utilizar o offset aqui em 128. Bom, então nós vamos utilizar o offset em 128, que nós já sabemos que é o cinza 50%. E agora nós temos um layer aqui que é cinza e que tem as frequências e não tem mais a frequência da cor. E o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos vir aqui no Blend Mode e trocar para Linear Light, tá? Ou para Overlay, tá? E aí você vai escolher de acordo com a sua imagem. O Linear Light vai funcionar melhor. Então nesse layer aqui nós temos a separação. Se eu juntar esses dois layers aqui, ó, vou agrupar, selecionei os dois, apertei Ctrl G, vou agrupar aqui, vou colocar aqui frequências. Você consegue perceber que quando eu desabilito esse grupo e habilito, ele continua a imagem exatamente como está. Então, agora nós temos a imagem exatamente como ela é, porém com as frequências separadas aqui nos layers, tá? Então aqui nós conseguimos editar separadamente. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente fazer a correção da pele, tá? Então nós vamos começar pela cor. O brush que nós vamos utilizar é o Mixer Brush Tool, tá? Então você vai vir neste brush aqui, Mixer Brush Tool, com a camada selecionada e um brush padrão, tá? Então vamos selecionar um brush padrão. Você pode pintar e fazer a mistura de cores, tá? Você vai fazer mixagens de cores. Porém, a gente não quer adicionar outras cores aqui. Então a gente precisa clicar aqui em cima, neste botão, para ele não somar uma cor ali, tá? Então ele, com esse botão desabilitado, tá? Vamos clean aqui, ó, Clean Brush. Vim aqui, cliquei, vim em Clean Brush e desabilitei aqui, ó. Agora, quando eu fizer, ele vai apenas fazer o mixer das cores, tá? Então esse valor do mix aqui não importa muito pra gente, porque ele é o que mixa a cor, né? O flow aqui importa bastante, é bom a gente deixar baixo, né? Que é a intensidade do brush. Bom, pessoal, esqueci de falar aqui, mas é muito importante também você deixar este botão ativo, tá? Porque ele não vai ficar carregando novos brushes toda hora, então, muito importante. Então, eu recomendo que você diminua bastante o flow
e você venha e suavize aqui, ó, as cores. Então você vai fazer a suavização das cores, vai fazendo sem se preocupar com as texturas neste momento, porque a gente já separou as frequências, então não tem problema algum. Então, pessoal, quando a gente está fazendo isso, o que está acontecendo aqui? A gente está diminuindo a quantidade de frequências nessa parte da cor, que já é baixa, a gente está diminuindo ainda mais as frequências para ficar mais suave, né? Então, a gente está deixando mais suave ainda, né? Essa parte aqui, ó. Importante deixar bem limpinho. Ok, nós temos a cor aqui, então vamos agora adicionar a textura. E olha a diferença, pessoal. Vou dar aqui, ó, um hide aqui nessa layer aqui das frequências. Olha a diferença que já deu. Nós conseguimos dar uma suavizada na pele e mantemos todas as altas frequências. Interessante, né? E aqui, ó, você basicamente pode ir corrigindo. Tá, ó, você não precisa fazer somente com o layer apagado. Você pode continuar fazendo aqui, ó, normalmente e vendo o melhor resultado possível. E aqui nós estamos mexendo apenas na cor. Eu recomendo que você não faça tanto esse blend aqui, ó, nessas partes assim, ó, que tem marca de expressão que você quer manter, tá? Então evite e tente deixar mais nas partes que você quer realmente limpar, né? Olha que interessante, muito legal, né? E aqui nós podemos controlar a opacidade, né? Nós não precisamos deixar 100%. Então nós podemos ir controlando para ficar mais natural. Então aqui 80% já ficou legal para mim. E aqui na textura nós podemos também controlar a opacidade dessa frequência. Então nós podemos criar uma máscara e com o brush preto aqui, ó, eliminar aqui, ó, as partes que você não quer tanto detalhe, né? Então com o brush, né? Brush normal. Você consegue eliminar aqui, ó, as partes que você não quer tanto detalhe. Então você consegue definir aí, ó, exatamente onde você quer os detalhes, onde você quer mais ou menos detalhes e por aí vai, sem perder aquele aspecto natural da pele, né? E você pode também diminuir um pouco a intensidade, com certeza, né? Então olha o antes e o depois. Antes e depois. Muito bom, né, pessoal? Então essa foi a separação de frequência, essa foi a aula de separação de frequência. Eu espero ter conseguido explicar. Tá um pouco difícil de explicar, mas mostrando eu acho que é bem tranquilo de fazer, muito fácil, tá? E fica bacana, é um resultado excelente, você consegue alcançar aí outro nível de retoque, né? Então é isso, pessoal. Obrigado. Não esquece de entrar lá no grupo do Telegram. Não esquece de se inscrever no canal, porque senão você sempre esquece, e também de deixar seu like. Se você gostou, comenta aí embaixo. É nóis, valeu!